Irmão, nós, nós estávamos tratando sobre a, a exaltação de Cristo. E na pergunta de número 51, nós vimos o que foi o estado de exaltação de Cristo, né? E o estado da exaltação de Cristo compreende a ressurreição de Cristo, compreende a ascensão de Cristo, a sua subida, compreende também ele assentar-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e também a sua exaltação compreende a sua segunda vinda, quando há de vir para buscar os redimidos, os salvos, e também para julgar os vivos e os mortos. Então, esse é o estado de exaltação de Cristo. E nós, então, tendo visto esses quatro, né, elementos aqui que inclui a exaltação de Cristo, na pergunta de 52, nós vimos então como foi Cristo exaltado na sua ressurreição. E começamos a ver isso algo na semana passada, mas acabamos não concluindo. Então, hoje nós vamos comentar novamente. É a pergunta de número 52 do nosso Catecismo Maior. E eu convido Júnior ou alguém que tenha catecismo para ler a resposta dessa pergunta. Pergunta de número 52. Como foi Cristo exaltado na sua ressurreição? Resposta. Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter visto a corrupção na morte, pela qual não era possível que ele fosse retido, e o mesmo corpo em que sofrera com as suas propriedades essenciais, sem a mortalidade e outras enfermidades comuns a esta vida, tendo realmente unido a sua alma, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, pelo seu próprio poder, e por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus, haver satisfeito a justiça divina, ter vencido a morte e aquele que tinha o poder sobre ela, e ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isto fez ele na sua capacidade representativa como cabeça da sua igreja, para a justificação e vivificação dela na graça, apoio contra os inimigos e para lhe assegurar sua ressurreição dos mortos no último dia. Ok, amém. Obrigado, Júnior. Então, eu gostaria de... há muitos textos que poderíamos ler que vai falar sobre a ressurreição de Cristo, a exaltação de Cristo na sua ressurreição. Mas logo no início fala que ele foi exaltado na sua ressurreição, em que sem se sujeitar à corrupção da morte. Em outras palavras, Cristo ele não viu corrupção, não houve o estado de deterioração, de necrose e coisas do gênero. Cristo ele não experimentou isso. E nós vamos ver que as Escrituras nos falam sobre isto, né? Quando vemos Atos, capítulo 2, verso 24 e o verso 27. Se alguém achar, pode ler. Ok. Atos 2, 24 e o 27. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. 27, né? Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então já percebemos que envolve a exaltação de Cristo na sua ressurreição só pelo fato de que ele não viu corrupção, o seu corpo não foi deixado na morte, né? Então ele não esteve sujeito de forma alguma à corrupção. Então esse é um ponto elementar, ponto importante, que também era para que se cumprisse as Escrituras. Então, diferentemente de Lázaro, né, que ressuscitou
Cristo ressuscitou Lázaro, mas as pessoas até advertiram quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Olha, ele já deve estar cheirando mal, já fazem 4 dias que ele foi morto, então vai abrir aí a sepultura, não vai ser uma coisa muito boa. Mas mesmo assim, Cristo ressuscitou ele dentre os mortos. E depois, mais tarde, o próprio corpo de Lázaro, mais adiante, ele morre, né? É claro, ele não ficou vivo nessa terra ad infinito. Mas Cristo, ele ressuscitou, e o seu estado é estado de glorificação. Também Cristo ressuscitou com o mesmo corpo com que ele sofreu, né? Então, aquele corpo que ele esteve, né, na terra, com aquele mesmo corpo Cristo ressuscitou. Então não foi um outro corpo, não foi um outro elemento, alguma coisa assim, mas aquele mesmo corpo. Apocalipse vai falar sobre aquele que havia sido morto, e ele é visto como havia sido morto, porém agora ele está no estado de glória. Então, acho que não... Lucas 24:39 vai falar sobre... vede, esse aqui é o mesmo corpo, né? Em corpo mesmo. Então, não foi uma ressurreição espiritual, né? Mas foi uma ressurreição do corpo. Mas fala também em Romanos, no capítulo 6, verso 9, Apocalipse 1, verso 18, Cristo ressuscitou o corpo imortal. E, como mencionei mais tarde, Lázaro, ele acaba morrendo, né? De novo, ele ressuscitou, mas foi temporária aquela ressurreição. Ao mesmo tempo, ele foi pedagógico, mostrando o poder de Cristo para ressuscitar os mortos, que é a nossa esperança. Que ele diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu ressuscitarei no último dia. Qual garantia nós teríamos, né? Teríamos talvez a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitando dentre os mortos. O túmulo está vazio. Mas a ressurreição de Lázaro também ele mostra para toda a humanidade, para todos os que creem, essa esperança. A esperança de que no último dia ele também vai nos ressuscitar. Mas lembrando então que Cristo, ele ressuscitou o corpo imortal. Também nos diz que ele ressuscitou o mesmo corpo com as suas propriedades essenciais, né? Então, há um corpo lá no céu que representa toda a humanidade. Ele, inclusive, é o representante legal de toda a humanidade. Por isso que não foi somente morreu, seu corpo ficou depositado numa sepultura, e ele haveria de ressuscitar no último dia, e aí ele estaria em espírito, né, lá no céu. Não, ele já demonstra, pela sua própria ressurreição, a nossa esperança, mas a esperança que todos os filhos de Deus têm, mas também nos diz que ele ressuscitou com o seu próprio poder, né? O mesmo corpo com as suas propriedades essenciais, mas sem a mortalidade, né? Já não morre mais, não enfraquece, não tem corrupção, o envelhecimento, né? O esquecimento, aquilo que vai acontecendo conosco, né? Na medida em que nós envelhecemos, percebemos que nossas forças, energias, eles vão se esvaindo também, mas não um corpo glorificado. Portanto, um corpo plenamente imortal e as demais fraquezas comuns a esta vida. Pelo que, tendo satisfeito a justiça divina e subjugado a morte e aquele que dominava sobre ela, ele mesmo se declarou filho de Deus. Então,
Cristo, ele ressuscita pelo seu próprio poder. João 10:18 vai falar sobre isso. Romanos 1:4 nos diz que Cristo, por sua ressurreição, ele foi designado Filho de Deus. Foi confirmado, né, por assim dizer, se havia alguma dúvida, que ele de fato não poderia estar sujeito à morte, nem ficar retido por ela, porque ele é Deus. Aqui, né, se foi designado Filho de Deus, foi demonstrado cabalmente a sua própria divindade, sua relação com a divindade, com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Ele é Deus, ele não poderia ficar de fato, ser subjugado, né, pela morte. E também aquele que dominava sobre ela. Cristo, por sua morte, por sua ressurreição, satisfez também a justiça de Deus, como nos diz Romanos 8:34. Ele satisfez essa justiça na sua morte, e a Bíblia nos diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Se Cristo tivesse somente morrido lá na cruz, nós ainda seríamos... qual a esperança que nós teríamos? Então, a própria ressurreição visível ali de Lázaro é demonstração incontestável do seu poder sobre a morte e do seu domínio. Ele é Senhor da vida e ele dá a vida a quem ele quer. Bem como a sua própria ressurreição, porque ele não poderia ser retido pela morte. Pelo contrário, ele subjugou a morte. E ele subjugou aquele que tem o poder da morte, que é Satanás. Então, ele demonstra aí na sua ressurreição o seu estado de total exaltação sobre os seres demoníacos, sobre o diabo, sobre Satanás e sobre todas as consequências, inclusive, do pecado, que é a morte, né, do entristecimento do pecado, a condenação que vem do pecado. Ele conquista, né, ele é o conquistador na sua ressurreição. Em Romanos capítulo 14, verso 9, mostra que Cristo, por sua ressurreição, provou ser o Senhor também dos vivos, dos mortos, né? Então, ele é o Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Na verdade, ele é, quando entendemos aqui Senhor, é Senhor de todos, dos crentes e dos incrédulos, dos vivos em Cristo e dos que estão mortos para Deus. Mas isso não muda o fato de que ele é Senhor. E a Bíblia nos diz também que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, não há nenhum poder que esteja fora do seu alcance, fora do seu domínio, fora da sua soberania e fora do seu governo. Então, não há absolutamente nada. E a ressurreição de Cristo é a prova disso. Então, aqueles que têm medo da morte, por exemplo, Jesus é Senhor da morte. Aqueles que têm medo de Satanás ou do diabo, de casa mal assombrada, ou seja o que for, ele é Senhor sobre os espíritos, né? Aqueles que temem as consequências do pecado, porque o salário do pecado é a morte, ele é Senhor que pode dar vida aos mortos. Mas aqueles que são rebeldes e que não se submetem à sua palavra, ele continua sendo Senhor. Isso não muda o fato do seu senhorio, né? Porque os vivos e os mortos, eles confessarão que Jesus Cristo ele é Senhor por causa da sua ressurreição, da sua estado de exaltação. Também Cristo, por sua ressurreição, ele agora é o cabeça da sua igreja. Então ele não ficou morto, não ficou confinado, e ele continua sendo o cabeça da igreja. Ele então não é
uma simples memória para nós pensarmos sobre Cristo, seus atos maravilhosos, seus ensinos encantadores. Não, Cristo ressuscitou e ele tem a gerência e o comando sobre a igreja. A igreja pertence a ele. E uma igreja saudável é uma igreja que entende que Jesus ele é aquele que comanda a igreja. E nós obedecemos. E ele comanda a igreja por meio da sua palavra. Ele deixou a sua palavra, a Bíblia, né, como o instrumento pelo qual ele nos fala, nos orienta, nos ordena, nos ensina, nos corrige, né? Então, ele continua a falar conosco por meio da sua palavra. Mas não somente pela palavra escrita, mas pela convicção interna do Espírito Santo em nossos corações, que é o meio pelo qual ele age na sua igreja. Ele vai convencendo, ele vai trabalhando naqueles que foram alcançados pela graça salvadora. Cristo, então, ele é o cabeça da igreja, da sua igreja. Cristo ressuscitou dos mortos para a nossa justificação. Fomos justificados, né? E a justificação é a declaração de que nós somos inocentes, né? Percebam que não é porque nós somos inocentes em nós mesmos, não é nem porque nós não pecamos mais, mas porque teve um ato judicial, né? Como se fosse uma sentença, onde Cristo ele pagou todas as nossas dívidas e nós fomos declarados justos pelo pagamento que foi feito por Cristo Jesus. Mas lembrando, a ressurreição de Cristo é a prova, por assim dizer, de que o pagamento foi aceito, né? O acordo que havia sido estabelecido entre Deus Pai e Deus Filho, essa aliança, esse acordo desde a eternidade, que Cristo haveria de vir e morrer por todos os eleitos, a ressurreição de Cristo é a demonstração de que, de fato, o preço foi pago, foi aceito por Deus, e, portanto, todos aqueles por quem Cristo morreu, são agora considerados justos. Então, é uma justiça, não que nós somos, agora não pecamos mais, mas é a justiça de Cristo que foi imputada a nós. Também, Cristo ressuscitou dos mortos para dar vida ao seu povo em graça. Ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Cristo ressuscitou dos mortos para conquistar os inimigos do seu povo. Não somente, como já mencionei, um dos inimigos é o nosso próprio pecado, a nossa carne, é o mundo, é o diabo, e nós podemos obter vitória em Cristo, na pessoa de Cristo, o Cristo ressuscitado, que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mal, e ele nos concede também a vitória sobre os nossos inimigos. Lembrando que não quer dizer que os nossos inimigos não se levantarão contra nós, mas eles não poderão nos levar para o lado escuro, né? Para as trevas, porque essa é a tentativa de Satanás. E ao nos defender do nosso inimigo, não quer dizer que nós, por exemplo, não possamos morrer, né, numa perseguição levantada pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas, usando governos e pessoas. E aí, então, há uma perseguição, e muitos cristãos podem morrer, e têm morrido, né, por causa da fé. E aí a pergunta, mas Cristo não ressuscitou para dar vitória ao seu povo? Sim, porque na medida em que os filhos de Deus morrem, são executados, mas
não são conduzidos para a negação e nem a apostasia, o cristão ele é vitorioso. E essa vitória pertence, na verdade, a Cristo. É Ele que nos capacita. Sem Ele, nada podemos fazer. E Cristo ressuscitou para garantir que seu povo também ressurgirá dos mortos. Já havia mencionado isto, mas a garantia de que também nós vamos ressuscitar, no exemplo vívido, né, de Lázaro, mas também na realidade da ressurreição de Cristo, porque assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. São muitos textos aqui e que poderíamos estar lendo cada um, mas eu gostaria de, com base na própria pergunta, demonstrar algumas coisas, né? Primeiro, né? Por que não foi possível que Cristo ficasse para sempre sob o poder da morte? Por que não foi possível? Primeiro, por causa da sua divindade. Ele não poderia permanecer debaixo do poder da morte, justamente por ser filho de Deus. Deus é o autor da vida. Não é possível que a morte dominasse aquele que é a própria vida, por ser filho de Deus. Também porque o castigo pelo pecado havia sido completamente pago e cancelado. Por isso a morte perdera o direito sobre ele. Por isso que ele não poderia ficar morto. Havia um salário que necessitava ser pago por causa do pecado. E Cristo pagou, né? Então não era possível. Foi desfeito toda aquela dívida que conduzia à morte e que fazia com que permanecesse eternamente morto. Cristo pagou, assim, então, completamente o preço. Vimos também que o Cristo ressuscitou com o mesmo corpo com que sofrera, que viveu aqui neste mundo, e esse mesmo corpo agora foi glorificado, né? E vimos também a diferença entre a ressurreição de Cristo, mencionei, né, a ressurreição de Cristo e o milagre da ressurreição de Lázaro, lá registrado em João 11. Não vou ler o texto todo, os irmãos têm ciência dessa narrativa, que Cristo ele ressuscitou pelo seu próprio poder. E a Bíblia nos diz isso. Ele ressuscitou pelo seu próprio poder. Lázaro foi ressuscitado pelo poder de outro, ou seja, de Cristo. Em segundo lugar, a diferença é que Cristo ressuscitou como imortal e que não pode morrer. Lázaro ressuscitou como mortal e por fim morreu de novo. Então, há uma tradição que diz que por causa de ameaças e perseguições queriam tirar a vida de Lázaro, porque ele era um testemunho do poder de Cristo, da autoridade de Cristo. Então, houve uma perseguição contra Lázaro, os judeus perseguiram. E então a tradição afirma que ele se mudou para Chipre, depois da ascensão de Cristo, onde mais tarde ele veio a morrer. Então essa é uma questão de tradição, tá? Mas ele sofreu, assim, ameaças. Ele não poderia permanecer ali, ele era um testemunho, né, incontestável da messianidade de Cristo, da sua natureza divina, do seu poder, né? A ressurreição de Cristo, e eu gostaria que os irmãos anotassem isso no sentido, na mente, as verdades que a ressurreição de Cristo demonstrou, né? As 5 verdades que a ressurreição de Cristo demonstrou.
Primeiro, ele é filho de Deus. Ele ressuscitando. Em segundo lugar, que ele satisfez plenamente a justiça de Cristo. Então, ele satisfez, ele cumpriu o acordo, ele pagou a dívida. Deus requeria que fosse feita justiça. O salário do pecado é a morte. Alguém pecou, alguém tem que morrer. E Deus aceitou a morte do seu filho Jesus como sendo a sua morte substitutiva. Então, ele satisfez assim plenamente a justiça de Deus quanto aos pecados do seu povo. Então, se ele não tivesse aceito, Cristo não teria ressuscitado dentre os mortos. Em terceiro lugar, demonstra também que Cristo ele venceu a morte. Então esse é um ponto importantíssimo. Cristo ele venceu o último dos inimigos, o grande inimigo. O último inimigo a ser vencido é a morte. Ele venceu a morte. E nós estamos aqui caminhando. Essa é a razão porque, no geral, eu digo no geral, os crentes não têm medo da morte. Porque ele sabe que ele vai ressuscitar. E de que a morte acaba não sendo uma maldição, mas sendo uma promoção. Eu não sei se alguém de vocês já assistiu aquele filme A Espera de um Milagre, né? Que é uma pessoa lá, eu não lembro o nome do ator, acho que tem o Tom Hanks também, e que ele não morre no final. Acontece algo e ele então ele não vê isso como uma coisa boa, porque ele não sabe se aquilo foi uma bênção ou se foi uma maldição, né? Porque alguém pode dizer, uma bênção, né? Ele não morre, mas ele teve que enterrar todas as pessoas queridas dele. Ele enterrou a esposa, enterra outros, enterra filhos, vai enterrando o neto, imaginou? E ele não morre. E ele, na verdade, então está tipo num asilo e ele diz, ele vai contar a história, que depois vem o filme, né? Então, se alguém assistiu, talvez lembre aí. Mas tal vida aqui, nessa condição deste mundo, seria uma verdadeira maldição. Portanto, a morte, ela deve ser não buscada pelo crente, mas deve ter uma certa ansiedade, no sentido, a morte para mim não só não me causa terror, mas quando ela chegar eu abraçarei, porque ela me livrará, por assim dizer, desta condição que nós estamos aqui agora. Ela vai ser Deus faz nova todas as coisas, até a morte ela acaba sendo uma bênção para o seu povo, tá? Então, ele venceu a morte, mas também que a ressurreição de Cristo demonstrou que ele venceu Satanás, o maligno, né? Ele venceu. Então, não há mais terror quanto a esse inimigo também, não somente a morte, mas também o diabo. E também, por fim, que a ressurreição de Cristo demonstrou que ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Então, são essas 5 verdades que a ressurreição de Cristo demonstra. E ele nos diz que ele é nosso representante legal. Os irmãos percebem ali, tudo isso ele fez como representante legal, como cabeça da sua igreja. Ele é o representante legal. Significa que ele agiu por nós, né? Na sua expiação, na sua morte, lá na cruz.
Ele não fez em favor de si mesmo, mas ele estava representando de uma forma legal, de acordo com a legislação divina, um povo, outros. Então, quando Jesus estava aqui nessa terra, ele, como representante legal, ele é aquele que ouve o Pai e obedece em tudo. Ele, quando morreu lá na cruz do Calvário, ele, como representante legal, ele estava levando sobre si os nossos pecados. Ele estava nos representando. Quando ele morreu, ele estava representando a nossa morte. O seu sacrifício era uma representação do sacrifício que nós devíamos sofrer, a morte que deveríamos sofrer. Então, tudo isto, Cristo fez como um representante legal. Ele foi autorizado a nos representar. E ele foi, ao morrer, então, ele estava não só nos representando, mas levando sobre si a morte que nós deveríamos sofrer. E todo juízo, tudo aquilo que deveríamos sofrer, ele sofreu em nosso lugar. E, por fim, que benefícios a igreja, nós, no caso, podemos obter na ressurreição de Cristo? Em primeiro lugar, nós obtivemos a justificação. Então, nós somos justificados. Como disse Paulo, se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E nós ainda estaríamos encerrados em nossos pecados. Então, o benefício tenha certeza que você não precisa fazer mais absolutamente nada pela sua justificação. Não tente comprar com a sua justiça a justiça de Deus. Não tente fazer algo nesse sentido. Nós obtivemos, esse benefício pela ressurreição de Cristo. Então eu estou justificado. Eu sei que eu não sou perfeito e sei que nenhum dos irmãos são perfeitos, mas podem ter certeza de que fomos tornados justos com base no sacrifício de Cristo. E qualquer tentativa nossa de promovermos uma certa justificação pelas boas obras, pela religiosidade ou qualquer coisa, nós anulamos a justiça que vem de Cristo. Não é que anulamos, é que nós então não estamos participando. Outro benefício que nós temos é a graça vivificadora. Nós somos vivificados por causa da ressurreição de Cristo. Estamos vivos. Nós não estamos mais mortos. Cristo morreu a nossa morte. Então ele levou a nossa morte. E nós estávamos mortos espiritualmente. Nós não tínhamos contato com Deus. Nós não tínhamos acesso a Deus. Isso é morte. Agora nós, por meio do novo e vivo caminho que nos foi consagrado, nós podemos chegar diante da presença de Deus. Um outro benefício, em terceiro lugar, é o amparo contra os inimigos. Então ainda temos os nossos embates, temos as nossas lutas, na vida cristã somos como peregrinos, forasteiros, mas estamos num campo de batalha. E nós temos um amparo. Sempre que olhamos para Cristo que ressuscitou, temos o conforto, o consolo. Imagine aquele que está ali num leito de morte, já num leito, seu estado final. Ele olha para o seu Redentor, olha para o Cristo que ressuscitou. Eu não sei dizer por todos os crentes, Eu sei dizer por mim, como isso me consola. Ele venceu. Então, o amparo contra esses inimigos, os acusadores e tudo mais. E por fim, o último benefício que nós temos
o quarto benefício é a certeza da nossa ressurreição no último dia. Aquilo que já mencionei também. Essa certeza, esta convicção, né? Eu não acho que eu vou ressuscitar, eu sei que eu vou ressuscitar. Eu não acho que eu vou para o céu, eu sei que eu vou para o céu. Então eu não fico baseando a minha fé em incertezas, mas a fé, ela já diz que a fé é a certeza, a fé é a convicção. Então nós podemos ter a certeza da nossa ressurreição no último dia. Então, como os irmãos perceberam, não ficamos nos detendo lendo tanto os versículos, mas tentamos fazer um pouco mais a análise da pergunta e da resposta. Não sei se há alguma dúvida ou alguma pergunta por parte dos irmãos.